Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Raul da abrileduca.com e hoje nós vamos falar sobre duas sub-regiões da região Nordeste, a Zona da Mata e o Agreste. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula que ela tá muito top. Então, olha lá gente, como nós já sabemos, a região Nordeste é dividida em 4 regiões: a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Na aula de hoje, nós vamos falar tudo sobre duas dessas regiões, a Zona da Mata e o Agreste. Então, bora começar pela Zona da Mata. Então, Salvador, Recife e Fortaleza são as maiores metrópoles do Nordeste e estão entre as 10 maiores do Brasil. Essas cidades são muito importantes para a região porque oferecem uma variedade de serviços básicos. Nas áreas da saúde e da educação, essas cidades possuem destaque, além também de concentrarem as atividades comerciais, gente. Além das atividades comerciais, nós vamos encontrar também a diversidade de indústrias lá. De uma forma geral, essas metrópoles nordestinas apresentam os mesmos problemas que todas as metrópoles brasileiras. Então, podemos citar aí como principais problemas a falta de rede de esgoto e a coleta de lixo. Isso vai causar um grande impacto negativo no nosso meio ambiente e também na saúde da população. Então, essas cidades aí estão dentro da Zona da Mata e a Zona da Mata é a região mais industrializada do Nordeste. Então, apesar aí de haver um alto desenvolvimento industrial, há também condições precárias de muitas moradias nos centros urbanos. Então, vai haver um elevado índice de desemprego e também salários muito baixos. Essa região, gente, é historicamente produtora de cana-de-açúcar desde o período colonial. Hoje, essa produção de cana-de-açúcar ainda acontece e se estende do Rio Grande do Norte até a Bahia. Nos dias de hoje também, essa área se destaca pela produção de etanol, que deriva da cana-de-açúcar. Essa área foi importante produtora e exportadora mundial de cacau desde o fim do século XIX até praticamente o final do século XX. Essa produção foi interrompida por conta de uma crise na produção açucareira que aconteceu em 1950. Essa crise foi provocada por uma praga que afetou as plantações. Apesar dessa redução, o sul da Bahia ainda é importante exportador de cacau e também responsável por mais da metade da produção do país. Então, após esse período crítico da produção de cacau, a economia da Zona da Mata passou a se diversificar e desenvolveu também atividades como a pecuária, a industrialização de polpa de frutas e também a indústria da celulose. Toda essa diversificação aconteceu a partir de investimentos públicos, galera. Então, na área de infraestrutura para desenvolver essas atividades voltadas à pecuária, à indústria e também aos serviços, principalmente ao turismo. Então, gente, essa é a Zona da Mata, uma sub-região do Nordeste que vai possuir aí características bem específicas. Lembrando que a Zona da Mata, galera, ela vai ficar bem próxima do litoral nordestino. E aí é só a gente relacionar um pouco com o desenvolvimento, de todo o litoral do Brasil. Então essa zona vai ser a mais desenvolvida do Nordeste por conta da ocupação desde o período colonial. Então, quando os portugueses chegaram ali no litoral, eles começaram a desenvolver as atividades econômicas pelo litoral e isso é refletido até hoje. Bora falar do Agreste agora. O Agreste nordestino corresponde à faixa de transição entre a Zona da Mata, que possui mais Mata Atlântica, e o Sertão, que possui a vegetação de caatinga. Essa região abrange os estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. O clima característico do Agreste é o tropical com uma alta umidade. Na questão do relevo, o Planalto da Borborema vai pegar aí a porção norte do Agreste. No seu lado leste estão as áreas mais úmidas, que possuem as características da Zona da Mata. Na porção oeste, há predomínio das áreas mais secas. Então aí a gente já tem uma divisão dentro do Agreste. No Agreste, gente, não há nenhuma capital nordestina, porém há algumas cidades que se destacam pelo seu desenvolvimento. Então anotem aí, Campo Grande na Paraíba, Caruaru em Pernambuco, Arapiraca em Alagoas e Feira de Santana na Bahia. Essas cidades, gente, apresentam comércios e serviços movimentados e abastecem a população de outras sub-regiões, principalmente a sub-região do Sertão.
Então, na economia do Agreste, o que predomina são os minifúndios de várias culturas, como o feijão, o milho, a mandioca, o algodão, a banana e vários outros. Outra atividade muito importante do Agreste é o setor do comércio e da indústria têxtil, que é considerada a segunda mais importante do Brasil e fica atrás apenas de São Paulo. Dentre todos esses cultivos que eu acabei de falar para vocês, o que mais se destaca é a produção de algodão, gente. Essa produção se expandiu nessa sub-região a partir do século XIX e impulsionou as indústrias têxteis já no século XX. Então, o que vai possibilitar isso são as inovações tecnológicas que surgiram na produção e resgataram a produção de algodão no Agreste, onde essa cultura tinha desaparecido, galera. E isso aconteceu por causa de uma doença devastadora conhecida como bicudo de algodoeiro. Ela se espalhava pelo campo de algodão e acabava com as plantações. Campina Grande, por exemplo, convive com a cultura de algodão desde o início do século XX, gente. Nos dias de hoje, a cidade tem um polo têxtil consolidado e pode se destacar não só pela quantidade da produção, mas também pelo seu diferencial tecnológico. Essas são a Zona da Mata e o Agreste, duas sub-regiões do Nordeste que vão ter aí algumas características específicas. Então, a Zona da Mata com uma tecnologia mais bem desenvolvida, mais industrial, a sub-região mais desenvolvida do Nordeste e o Agreste que vai depender aí um pouco mais dessas cidades, um pouco menores, e também vai ter muita dependência da produção de algodão. Fechou, galerinha? Bom, antes de fechar a nossa aula, eu quero te dar um papo reto aqui. Ó, se você tá mal ainda na escola, se você não consegue fazer aquela conta de matemática, não entende nada de geografia, de história, tá ruim aí, vem com a gente, acesse o nosso site, que a gente tem um programa bem legal lá para vocês darem uma olhada e, lógico, começar a ir bem na escola, que isso é bom demais. Certo, tropinha? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.